A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sei que era para nós estarmos fazendo uma live hoje, né? Só que nós estamos com alguns problemas técnicos. Eu acredito que você vai entender quando eu falar isso, que a gente nem pode falar o real problema porque acaba causando outro problema. Mas o Senhor tem sido bom, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem sido fiel, né? Mas semana que vem, se Deus assim permitir, segunda-feira às 8 horas da noite, nós voltaremos com as nossas lives ao vivo. E aqui já quero pedir a ajuda de vocês para compartilharem, para deixarem o seu joinha, até mesmo nos vídeos, porque assim você vai estar fortalecendo o canal. Quem me acompanha há muito tempo, porque tem pessoas que me acompanham desde das antigas, desde quando eu fazia live, né, em outro lugar, e estão aqui. E essas pessoas, elas sabem que eu nunca sequer pedi para compartilhar, para deixar like, se de fato não tivesse acontecendo algo. E por estar acontecendo algo, eu aqui estou pedindo, né? Caso você goste do ministério profético, caso você queira continuar recebendo os vídeos, para que você possa compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha com mais alguém, chamar para participar das lives, que são às 8 horas em ponto, de segunda a quinta-feira. E hoje era um dia de live, mas por conta de algumas situações, problemas técnicos, nós não iremos conseguir fazer a live. Mas eu queria aqui vir deixar algo da parte do Senhor. Eu tô aqui para entregar tudo o que Deus mandar, independente de qual seja a forma. Quando nós somos do Senhor e quando o Senhor, Ele habita em nós, nós não nos mandamos mais. É o Senhor que manda em nós. É o Senhor que nos direciona a fazer tudo aquilo que Ele quer, né? Então nós estamos debaixo de uma ordem do céu. Nós estamos debaixo daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E eu queria hoje perguntar para você. Você já olhou para você e você se sentiu diminuída? Você se sentiu pequena? Você já olhou para a promessa de Deus na sua vida e você já se sentiu, Senhor, o Senhor tem certeza que isso é para mim? Não é para outra pessoa? Porque a sua realidade, ela mostra totalmente o contrário daquilo que foi prometido. Por diversas vezes, eu já me senti assim. Por diversas vezes, eu olhei para a promessa e eu olhei para mim. E ali eu me medi. E ao medir força com a promessa, eu via que, na minha visão, é impossível de acontecer, na minha visão humana. Mas nós temos um Deus que não olha com o olhar humano. Nós temos um Deus que olha com um olhar completamente diferente, que olha além do que nós podemos ver, que olha além do que os nossos olhos enxergam e que pensa muito além do que nós podemos imaginar. Então, eu quero dizer algo da parte de Deus para a tua vida. Todo treinamento do Senhor requer um esforço nosso. Todo preparamento do Senhor requer um esforço nosso. As mudanças, elas geram desconforto. As mudanças, elas geram medo.
E quando o Senhor nos leva para este tempo de mudança, nós questionamos se de fato nós estamos dentro da vontade do Senhor, dentro da vontade soberana. Porque muitos de nós não queremos viver a vontade permissiva, aquela que Deus permite. Nós queremos viver o centro da vontade de Deus soberana, o que Deus tem para nós. Ele determinou. Então, isso começa a gerar dentro de nós várias perguntas, vários questionamentos, várias dúvidas. E muitas das vezes nós queremos procrastinar. Nós queremos permanecer em um lugar onde se tornou zona de expulsão. Você sabe o que é zona de expulsão? A zona de expulsão é um lugar onde muitos estão vivendo. A zona de expulsão é um lugar onde muitos estão nesse exato momento. Aleluia. Glória a Deus. E que zona de expulsão é essa? Como identificar a zona de expulsão? A zona de expulsão, as coisas começam a se fechar. As coisas começam a fazer como que se você se sentisse exprimida. Você lembra de Isaac na terra dos filisteus? Quando ele começa a crescer, quando ele começa a ficar mais poderoso do que os próprios filisteus, os próprios filisteus veem que Isaac está maior do que eles. Então, eles fazem o que Isaac não tem coragem de fazer. Porque quando chega a hora de nós sairmos, Deus tem a forma dele de nos tirar quando nós não entendemos que chegou o tempo de se retirarmos. Então tinha chegado o tempo de Isaac sair, tinha chegado o tempo de Isaac se retirar. Só que Isaac não estava entendendo, então o Senhor usa o próprio ali, né, o patrão dele, e faz com que ele saia, expulsa. E dali Isaac sai, mas continua crescendo. Porque o crescimento que estava sobre a vida de Isaac, o crescimento que estava sobre Isaac era uma promessa que o Senhor tinha feito a Abraão. E independente do lugar, Isaac continuaria crescendo. Então a zona de expulsão é essa. Ou você sai, ou Deus lhe tira. Por quê? Porque tem crescimentos que precisam ser estendidos, que precisam ser maiores. E Deus quer alargar a tenda de muitas pessoas que estão aqui. E por isso tem pessoas que estão sentindo o peso da pressão, o peso da guerra, o peso do embate. Que estão sentindo na pele a sensação de estarem espremidas. A sensação de estarem sendo sufocadas. Isso aí, aleluia, é porque você está na zona de expulsão. E a zona de expulsão se dá a um crescimento que é gerado através de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em Êxodo 1, abre a sua Bíblia aí. Êxodo 1, versículo 9, diz assim: e ele disse ao seu povo: veja, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Crescimento, aleluia. O povo de Israel estava crescendo. E esse crescimento desperta no rei, no faraó, ali, uma vontade dele barrar aquele crescimento, dele parar aquele crescimento. E ele diz: eu vou arrumar alguma solução para que eu venha parar, porque eu não quero que o povo de Israel cresça, porque em caso de guerra eles podem se rebeliar e lutar contra nós.
Então ele vê um crescimento, ele vê uma ameaça. Porque tem gente que olha para o crescimento e vê o crescimento como uma ameaça. Vê o crescimento como algo ruim. Aleluia. Tem pessoas que não suportam o crescimento. Tem pessoas que de forma alguma, elas vão querer que você prospere, que você avance, que você continue. Só que é como eu disse, nós não lutamos contra a carne, nós não lutamos contra sangue, mas principados e potestades que atuam pela legalidade aberta. Então, quando ele vê aquele crescimento, quando o faraó vê o crescimento do povo de Israel, ele se sente ameaçado. Tem pessoas que se sentem ameaçadas por causa do crescimento que Deus está proporcionando a você. Tem pessoas que não suportam ver você crescer. Foi o fato que aconteceu aqui. Aleluia. Tanto com Isaac quanto com os israelitas. O fato deles crescerem fez dele uma ameaça. Por quê? Porque tem pessoas que querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. E tá tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também tem pessoas que elas vão aplaudir, vibrar pelo seu crescimento. Vão até preparar para você oportunidades, para que você entre por elas, porque acredita naquilo que você carrega, naquilo que você tem para oferecer. Você está entendendo? Tem pessoas que Deus levanta para segurar a sua mão, para caminhar com você, para estar à frente. Tem pessoas que Deus levanta para no momento de tristeza que você acha que não vai conseguir, elas lhe encorajar. Elas ali falar com você e dizer, vai passar. E tem pessoas que Deus vai usar em situações diferentes, em níveis diferentes. Tem pessoas que o Senhor vai chamar para a batalha, para pegar mesmo a espada e para guerrear. E tem outras que o Senhor vai colocar na retaguarda, para estar com as mãos levantadas e estar ali, aleluia, guerreando, só que guerreando em outro nível. E o Senhor falava comigo e o Senhor dizia assim, há um tempo de expansão, de crescimento, de alagamento. E que para isso acontecer é necessário que de determinados lugares eu venha tirar. Quem tem a chave não precisa arrombar a porta. Quem tem a chave não precisa forçar a entrada. Porque quem tem a chave tem a garantia de que vai passar pela porta porque possui. E o que é a chave aqui espiritualmente falando? A chave aqui é as promessas. Aleluia, de Deus. Que no tempo certo se cumprirão. No tempo certo acontecerão. Ai, pastora Nitiasca, mas eu estou tão angustiada. Ai, pastora Nitiasca, já faz tantos anos que eu espero Deus mudar a minha história, Deus mudar a minha situação, Deus mudar a minha vida. E eu não vejo nada mudando, eu não vejo nada sendo transformado. Você tem a promessa? Você tem a palavra? Se você tiver a palavra, se você tiver a promessa, o Senhor te dá garantia. O Senhor faz acontecer. O Senhor muda.
O Senhor opera, o Senhor trabalha. Porque a palavra que foi liberada, ela não volta sem antes ter cumprido o que foi determinado por Ele. Tem coisas que vêm mesmo para nos desanimar. Tem coisas que vêm mesmo para nos parar. Tem coisa que vem mesmo. Aleluia. Para fazer nós duvidarmos do que Deus nos prometeu. Para fazer nós duvidarmos até da promessa. Será que vai se cumprir? Será que vai acontecer? Isso é além da minha realidade. Isso é além do que eu pensei, imaginei. Senhor, de fato isso é para mim viver? De fato sou eu que vou viver? Porque nós temos essa mania, nós temos a mania de questionar, de duvidar. Parece que a dúvida, ela é maior do que a confiança de nós. Parece que a dúvida, ela tem um peso maior do que a verdade de Deus sobre a nossa vida, porque tudo que Deus nos entrega é a verdade de Deus sobre nós. Aleluia. Você já viu que quando alguém diz que você não vai conseguir, aquilo tem um peso espiritual muito grande. E quando o Senhor libera que você vai conseguir, você não pega aquela palavra com tanta fé igual você pegou aquela palavra ruim. Nós temos que se posicionar diante do que Deus tem falado para nós. Ontem eu estava sentada ali na minha mesa e eu estava bem triste com algumas situações. Eu estava muito decepcionada com algumas coisas. Eu estava braba. Só que eu não usei aquela brabeza para guerrear. Não, eu usei aquela brabeza para me colocar num canto de vítima e ali abaixar a minha cabeça. Foi quando Deus me deu uma visão. E nessa visão eu vi o inferno, o diabo rindo de mim. E o Senhor falou assim para mim: filha, isso é o que Ele quer, tá vendo aí? Eu não te chamei para ser assim. Eu quero que tu use toda essa tua brabeza para guerrear, para tomar posição no mundo espiritual e para, aleluia, através do meu nome, avançar. E eu disse ao Senhor: eu só tô cansada. E o Senhor disse assim: confia. Os que esperam no Senhor são como o monte de Sião. Marcha. Continua. Porque tu tem uma palavra. Tu tem uma promessa, e quantas das vezes o diabo vai querer invalidar o que Deus determinou sobre as nossas vidas. Mas ele não é capaz de invalidar nada. Porque quem dá a última palavra é o Senhor. Quem faz é Deus. Aleluia. Só que tem momentos que o inferno, ele sabe exatamente aonde te atacar, como te atacar e o que vai ter feito. Por quê? Porque lá em Salmo 91, o Senhor fala que Ele nos livra do laço do caçador. O caçador estuda o pássaro para lhe prender,
para ali prender o pássaro. Primeiro é estudado as ações do pássaro para depois prender. Você acha que o inferno, ele não sabe quais as ferramentas usar para tentar nos parar? Mas quando nós sabemos quem somos em Deus, quando nós temos a nossa identidade no Senhor, por mais que Ele nos ataque, nós podemos até nos entristecer, porque somos seres humanos. Não tem super crente. Nós nos entristecemos, nos decepcionamos, ficamos para baixo. O profeta Elias entra dentro de uma caverna em um momento de desespero. Nós não somos diferentes. Mas é o nosso posicionamento diante da situação que vai fazer com que a situação mude ou permaneça. Então tem situações na nossa vida que dependem de mim e de você para que ela mude. Para que, aleluia, o inferno caia. Para que o inferno não prevaleça. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, aleluia, tudo o que foi levantado, tudo o que foi planejado, tudo o que foi arquitetado contra você, não vai prosperar. Não vai prevalecer. Porque maior é o que está contigo. Maior é o Senhor. Aleluia. E o Senhor te chamou para ser águia. O Senhor te chamou para ser águia. O Senhor te chamou para voar. E nós estamos tão acomodados a estar no chão que nós temos medo de sair da nossa zona de conforto. Nós temos medo de avançar. Por quê? Porque tudo que é novo nos causa espanto e medo. E o Senhor me deu uma visão ontem. Eu via, era como se fosse uma águia com as duas asas amarradas. Você já viu aquelas galinhas que quando alguém vai pegar ela, amarra as asas e pega ela assim pelas asas, com as asas amarradas? Pronto. Eu via uma águia com as asas amarradas. Eu vi uma águia que ela não voava. Eu vi uma águia que ela estava no chão. Aleluia. Você sabe que a galinha, ela tá ali no chão. Ela não voa. Já a águia não. O ambiente da águia é o ambiente no ar, nas alturas. Só que essa águia, ela estava no chão. E ela estava com as asas amarradas. E quantas vezes eu e você, nós estamos nos mantendo no chão. Nós estamos ali, presa a determinadas situações. Porque não conseguimos vencer, superar, sair. Porque pensamos o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer. Nós temos que ter uma certeza. O que Deus está achando de mim? Porque o que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. Mas nós ficamos tão presas às circunstâncias, às dores, à insegurança, ao medo, que isso nos impossibilita de acessarmos, de avançarmos, de liderarmos.
de continuarmos. Aleluia. Mas hoje aqui eu quero dizer algo da parte do Senhor. As tuas asas vão ser soltas. E você vai ser livre. As suas asas vão ser soltas. E você vai voar. Deus não chamou você, aleluia, para ficar na superfície. Deus chamou você para mergulhar, para se aprofundar, para ir muito mais além do que você imagina, porque o Senhor manda dizer para você que Ele não é limitado ao teu pensamento. Oh, aleluia. O Senhor não é limitado ao teu pensamento. O Senhor não é limitado a você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma madrugada, o Senhor falou comigo e o Senhor disse assim: filha, eu vou te dar um ato profético. E nesse ato profético que eu vou te dar, porque todo ato profético que Deus me dá, nunca é o mesmo ato profético, são sempre atos proféticos diferentes. Mas se o Senhor quiser repetir os atos proféticos, Ele é quem manda, eu estou aqui só para obedecer. E o Senhor falou comigo na madrugada. E o Senhor disse: eu vou te dar um ato profético para tu fazer no Você Foi Chamada, no chá de mulheres. Por que eu estou falando isso para você? Porque você vai entender que Deus, Ele vai fazer na tua vida. E o Senhor me mostrou uma chave, que era para mim comprar uma chave, colocar dentro de uma caixinha e entregar para elas. E assim eu fiz. Comprei a caixinha, a chave que Deus mandou. E eu disse: Senhor, como assim? O Senhor disse: filha, você vai entregar a elas e elas não vão entender. Manda ela abrir as caixinhas, elas vão pegar a chave. Aí eu mandei elas abrir a caixinha, pegar a chave. Aí o Senhor dizia assim: essa chave representa o acesso, que eu já entreguei nas mãos dela. Tem pessoas que estão com a chave na mão, que estão com acesso nas mãos, mas não estão abrindo o que é para ser aberto. Aí o Senhor disse assim: filha, você vai dar outro presente para elas. Porque muitas das vezes elas têm culpado A, B e C. Muitas das vezes elas têm culpado pessoas. E sabe, filha, quem tem impossibilitado ela de acessar, de passar pelos acessos que eu dei, porque a chave já está na mão, já está de posse, de vitória. E eu dei a outra lembrancinha. E nessa outra lembrancinha eu mandei elas abrir. E elas abriram. E o Senhor dizia assim: sabe, você vai ver agora quem está impedindo de você acessar os acessos. Deus vai mostrar. Porque Deus é Deus que mostra. Deus é Deus que faz. E quando elas abriram a lembrancinha, elas viram. É um espelho. Quem era? Eu que estou impedindo de eu mesma acessar. Eu que estou impedindo de eu mesma avançar. Pelo
Pelo quê? Pelo medo, pela insegurança. Porque a maior guerra que nós travamos é com nós mesmos. A maior guerra que nós travamos é com nós mesmos. Ei, Deus já lhe deu acesso. Deus já liberou a porta. Tome posição hoje aqui. Não procrastine mais. Não retroceda mais. Avance. Continue embora. Você acha que não consegue. Você acha que não vai dar conta. Mas hoje aqui você vai declarar: eu acessarei, eu vou passar, eu vou entrar, eu vou viver, eu não vou ser, aleluia, o bloqueio das promessas de Deus na minha vida, porque o único que pode impedir das promessas de Deus de acontecer na sua história, de acontecer na sua vida, é você mesmo. Eu não posso impedir das promessas de Deus acontecer na sua vida, de você viver. Eu não posso. Quem está se levantando não pode. Quem está te caluniando não pode. O único que pode impedir, é você mesma. O único que pode impedir é você de viver aquilo que Deus determinou para você. Aquilo que Deus determinou na tua história. O único que pode anular, o único que, aleluia, pode não querer que aconteça é você. Mas se você está decidida a viver o que Deus tem para a tua vida, eu quero que você declare hoje aqui: eu estou decidida a viver o que Deus quer. Eu estou decidida a viver o que Deus quer. Eu quero que você determine. Porque ninguém vai impedir de você passar, de você entrar, de você acessar, de você conseguir. Ninguém vai impedir, ninguém. Aleluia. E Deus, Ele é muito fiel. E eu não tenho dúvida do que Deus faz, eu não tenho dúvida do que Deus fala. Eu não tenho dúvida do que Deus é. E quando o Senhor me deu esse ato profético pela madrugada, eu disse: Senhor, o Senhor tem certeza? O Senhor disse: tenho. Eu tenho certeza do que eu estou lhe entregando, porque eu não erro. Você verá o que eu farei. E de fato, foi lindo o que Deus fez. Eu ganho esse presente por quê? Porque o ato profético, ele é uma surpresa, eu não digo a ninguém, é só no dia que as pessoas sabem. E ao ganhar esse presente da irmã Deusilene, tem uma cartinha, uma caixa. Ela não sabia de nada, mas eu já estava com o ato profético tudo pronto. E eu tinha dito: Deus, eu comprei a chave, tá faltando a minha, do ato profético, porque eu queria uma maior. Ela não sabia de nada, porque eu só contei pro Espírito Santo: você crê? Ela disse: eu não sei o porquê, mas o Senhor mandou eu lhe dizer, aleluia, que, aleluia, você saberá. Era a confirmação do que Deus tinha me dado. Aleluia. Porque Deus trabalha, Deus confirma, Deus faz. Deus é Deus que opera. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você:
Eu sou Deus que opero, eu sou Deus que trabalho, eu sou Deus que visito, eu sou Deus que transformo, eu sou Deus que mudo, eu sou Deus que vou na tua frente. Aleluia. Só que agora, aleluia, o Senhor me deu a visão com essa caixa, mas completamente diferente. O Senhor diz assim: olha para essa caixa. E eu olhei, eu disse: sim, Senhor, o que tem ela? Você está vendo essa caixa? Tem gente que me limita, que limita o meu poder, me coloca dentro de uma caixa e acha que eu sou do tamanho dela e se fecha. Mas eu não sou limitada à situação. Oh, aleluia. Eu não sou limitada à situação. Eu não sou limitada às circunstâncias. Eu sou maior do que tudo. Eu sou maior do que tudo, mas muitos estão me limitando. Muitos estão me colocando dentro de caixa, estão me diminuindo. Até quando tu vai achar que eu sou pequeno? Até quando tu vai, aleluia, me colocar, aleluia, em lugares que me limitam? Você tem que entender que eu sou soberano, que eu sou grande. E que você não pode limitar o meu agir, o meu trabalhar. Que você não pode me limitar. Você pode ver que lá dentro do Egito o povo crescia porque ninguém limita o Senhor. Ninguém limita Deus. Isaac na terra dos filisteus, ninguém limita Deus. Eu, você, aleluia, podemos nos limitar, mas nós não podemos limitar Deus. Independente de onde for, aonde for, Deus é Deus de crescimento. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu sou Deus de crescimento. Eu sou Deus de crescimento, e as sementes que desce sobre ti darão frutos no tempo certo. Porque o Senhor diz: vai dar fruto às sementes. O Senhor diz: vai crescer as sementes. Porque quem dá o crescimento sou eu. Quem faz germinar sou eu. Pensavam que iriam te sufocar. Pensavam que iria te matar. Mas sou eu, o Senhor, que seja no Egito, seja na terra dos filisteus, eu darei crescimento favorável. Estou eu dando crescimento favorável. Eu darei crescimento favorável. A terra, eu visito ela para dar o crescimento que eu quero dar. Assim digo, aleluia, para vós: a semente não será sufocada. Porque estão querendo de que me negar que a sufocar a semente. Remanto que me negar. Mas não vão sufocá-la.
porque eu, o Senhor, não deixarei que a semente seja sufocada, mas eu, Senhor, darei, aleluia, crescimento a essa semente em uma proporção bem maior, em uma proporção muito grande, aonde ela crescerá, aonde ela, aleluia, vai sair de dentro da terra, porque quando se é plantada, muitos não vê, mas quando se há crescimento, a visibilidade, e eu quero assim fazer, diz o Senhor. Eu quero dar a visibilidade, eu quero fazer a semente crescer, quero fazer ela germinar. Muitos pensavam que iriam sufocar, mas eu não deixo sufocar a semente, pelo contrário, eu dou crescimento. Sabe o que é que o Senhor diz aqui? Aleluia. Que Ele é quem dá crescimento à semente. Sabe o que é que o Senhor diz assim? Aleluia. Sabe por que o Senhor diz assim? Porque muitos quis sufocar, matar. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer: semente minha, aleluia, enterrada não morre e germina. Semente minha, buraco não mata, faz crescer. Da onde foi que José saiu? De dentro de um buraco, de uma cova, de uma cisterna. Parecia que era o fim. Mas a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Ah, estão pensando que vai terminar deste jeito? Ah, estão pensando que vai terminar dessa forma? Estão pensando que vai acabar assim? Mas o Senhor manda dizer: não vai acabar assim. O Senhor manda dizer: não vai terminar desse jeito. O Senhor manda dizer: eis que eu visito a terra infértil. Eis que eu visito a terra estéril. Eu visito a terra porque tu tá sobre ela. Aleluia. E aonde tu pisar, diz o Senhor, ali eu derramo. Ali eu mudo o ambiente. Ali eu mudo. O que precisa ser mudado. O Senhor está dizendo: eu vou ajustar algumas coisas. O Senhor está dizendo: eu vou mudar algumas coisas. O Senhor está dizendo: eu vou ajustar outra. Veja agora. Um ajuste de Deus. Aleluia. Em algo que estava frouxo. Sabe quando se tem uma porta e ali o parafuso, aleluia, da porta tá frouxo e você vai lá com a chavezinha e ajusta? Foi justamente isso que o Senhor me mostrou agora. Aleluia. Eu via como se fosse uma ferramenta de ajuste. Aleluia. E eu vejo o ajuste de Deus em algumas situações na tua vida. Eu vejo o ajuste de Deus em algumas situações na tua história. Eu vejo Deus mudando o percurso de algo muito rápido. Eu vejo Deus transformando, aleluia, uma situação que era vergonha em dupla honra. Deus manda dizer que não vai ficar nada enrolado, não.
Orabarabaxerecalabas. Deus manda dizer que não vai ficar nada. Aleluia, como está. Deus diz assim, vou eu revelar. Deus diz assim, vou eu mostrar. Porque não vai ficar em oculto. Porque não vai ficar escondido. O Senhor manda dizer, eu sou Deus das clarezas. E esclareço o que precisa ser esclarecido. Louvado seja o nome do Senhor. Prepara. Aleluia. Prepara. Porque eis que está chegando o tempo. Eis que o Senhor diz que tem pressa. O Senhor manda dizer para você, aleluia, que tem coisas que se cumprirão. Coisas antigas se cumprirão. Coisas que tu não viveu dentro de anos. Deus trará para tu viver dentro de alguns meses. O Espírito do Senhor diz aqui. Queria parar, queria desistir, queria retroceder. Acaso eu te daria qualquer circunstância e situação que você não seria capaz de passar? Handeria que a me decai. O ramar de me decai de quem arrasou. O que está por vir é muito maior do que toda essa batalha que você está enfrentando. O que está por vir é muito maior do que toda essa peleja que você está vivendo. É justamente isso. Que o inferno quer que tu desista. Para quê? Para tu não viver o que está preparado. Deus é Deus que muda números. Deus é Deus que altera. E o Espírito do Senhor está dizendo, vai haver alteração. Calça os teus pés. Porque o caminho tem sido difícil. E os teus pés precisam, aleluia, de reforço. Teus pés precisam de reforço. Porque a caminhada é longa. Se quer descansar, descansa. Só não para. No momento da guerra, no momento da peleja, no momento da batalha, nós achamos que não vamos conseguir. Nós achamos que não vamos vencer. Bebe água, come. Você só não vai parar. Você acha que você chegou até onde você está para você desistir agora? Não. Você está proibida de parar, diz o Senhor. Você está proibida de, aleluia, de retroceder, diz o Senhor. Eu sei que há um cansaço sobre a tua vida muito grande. Porque Deus me mostra um peso. Aleluia. Um peso que se fosse outros carregando não suportaria. Mas sabe por que tu suporta? Porque Deus já te estruturou. Sabe por que tu consegue? Porque tu foi forjada. E tu foi forjada aonde? No fogo. E tu foi forjada aonde? Aleluia. No deserto, no vale. Tinha tantos. Mas Ele escolheu você.
O Senhor diz que tu já se perguntou por que eu, diversas vezes. Se tinha tantos. Aleluia. E tu diz até melhor, que podia exercer, que podia fazer. E o Senhor manda dizer, porque eu vi o que o homem não vê. E eu sei até onde vai a tua força e o limite dela. Uma vez eu perguntei para Deus, Senhor, tem tanta gente que tem condições financeiras. Falei bem assim para Deus. Tem tanta gente rica. Foi essas palavras que eu usei. Que poderiam fazer esse projeto acontecer. Que era o Aviva Débora. E por que o Senhor me deu algo tão grande e tão ousado? Se eu não tenho recursos. Porque o que o Senhor me entregou é muito grande. Falei também da igreja Revive Church. Por que o Senhor não procurou outra pessoa e deu para ela? Porque tem momentos em que nós nos olhamos para nós e não achamos que conseguimos. Devido ao nosso cenário. E sabe o que Deus me respondeu? Deus disse assim, filha, exatamente, tem muita gente rica, com condição, mas não tem coragem. E eu vi em você uma coragem que muitos não têm. E sabe por quê? Porque tudo é pela fé, não pela força do braço. Porque tem coisas que tem pessoas que fazem que não é fé pela fé, porque já tem tudo ali. É pela força do braço, das conexões, das facilidades que aparecem para elas próprias. E nós, escolhidas do Senhor, é tudo pela fé. Nós bota o pé e o Senhor bota o chão. Nós chora e gera em oração para depois acontecer. Que graça seria se nós tivéssemos tudo à nossa disposição? Como era que nós ia contar os testemunhos? Eu não tinha nada e Deus fez. Então tudo é gerado através da oração. E você acha pequena demais para o que Deus tem? O porquê você? Por causa da coragem. Por causa da determinação. E o Senhor manda dizer para ti, não é a força do braço do homem, mas é a força minha sobre a tua vida, porque é a minha palavra que vai se cumprir. Oh, é a minha palavra. Eu vou operar, eu vou fazer. Para não dizer que foi mérito de A e B, mas o mérito vai ser exclusivamente dele, porque a glória é dele. A honra é dele, ele não divide com ninguém. Aleluia. E o Senhor manda dizer, eu só te uso como instrumento, mulher. Eu só te uso, aleluia, para abrir, porque quem faz jorrar é eu. Eu te chamei para desmatar. Aleluia. Eu te chamei para abrir caminho. Porque a água do rio, quem faz descer sou eu. A água da fonte, quem faz jorrar sou eu. A água da rocha, quem faz brotar sou eu. E eu digo para ti, mulher, que eu, o Senhor, vou bater em rocha
para poder, aleluia, a água sair. Tá tu entendendo? Tem rocha dura que eu vou bater, mas a água vai rojar, aleluia, vai, aleluia, jorrar. A água vai jorrar. Ai, cada gachebriada. Não tá esperando a água. Não tá esperando que Deus bote para jorrar. Mas Deus diz assim: vou eu bater na rocha e a água vai sair dela. Aleluia. Quando eu falava sobre peso, sobre um peso que alguém estava carregando, aleluia, eu via sobre os ombros, aleluia, de alguém como se fosse uma armadura. Glória a Deus. E essa armadura estava pesando. Porque tem armaduras que o peso dela pesa. Mas o Senhor está dizendo hoje aqui: pode tirar a armadura. Porque eu quero sarar, rabaixar a calabas, o que está por trás dela. Eu quero ir, remanto, camasséria, aonde ninguém vê. Rica, sôbrica. E eu quero tratar. Irabandeia, sôbrica. O que não está visível aos olhos de muito. A armadura cobre as dores. Deca, sôbrica. A armadura cobre as feridas. Dica, manada, sôbrica. Mas eu sei o que se passa. Por trás delas. E digo para ti: eu vou aonde ninguém vai, eu vejo o que ninguém vê. Aleluia. E como eu disse para ti, você está vivendo um tempo de crescimento, de expulsão, de avançamento, aonde eu quero que você avance, aonde eu quero que você prossiga, aonde eu quero que você, aleluia, entenda que o que está por vir é muito maior. Deus vai abrir. Deus vai abrir. Deus vai abrir. Não vai ficar entre meio aberto, metadezinha, brechinha. Não. O Senhor diz: eu vou abrir. Eu vou fazer. E eu via abrindo. Eu via abrindo. Eu via abrindo aqui, agora. Eu via abrindo. E Deus está dizendo: eu vou abrir. Diga para ela que não vai ficar entre meio. Diga para ela que não vai ficar em metade. Diga para ela que não vai ficar um pouquinho, vai ser completo, vai ser todo. Crescimento avassalador. Sobre a tua vida, Deus derrama crescimento avassalador. Sobre a tua vida, Deus derrama as bênçãos de Abraão. Elas estendem, aleluia, sobre a tua vida. Há um destravar nesta noite. Sobrenatural da parte de Deus. Rompimento,
crescimento, alargamento. Ninguém para, diz o Senhor. Ninguém esbarra, diz o Senhor. O Senhor manda dizer, vai avançar. O Senhor manda dizer, vai crescer. Rabarabacheca mananda. Rabadabas. Há uma terra preparada. Há um campo preparado. Há uma terra que Deus ali fez, aleluia, com que ela fosse arada. E o Senhor manda dizer para você, prepara para pisar na terra pronta. Prepara para pisar na terra pronta, porque assim eu vou fazer. Assim eu vou fazer. Porque quero operar. Assim vou fazer porque quero que tu avance. Assim vou fazer porque quero que tu prossiga. Ninguém para, diz o Senhor. Ninguém para o que eu comecei. Ninguém para o que as minhas mãos estão fazendo. E ninguém coloca ponto aonde eu quero que haja avançamento. Porque aleluia, minha pertence. Aleluia, a tua vida, diz o Senhor. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Desde já, quero avisar para vocês, segunda-feira nós estaremos aqui, convocamos você a estar juntamente conosco para esta grande obra do Senhor e nos ajudar. Vamos aqui preparar um exército do Senhor para segunda-feira estarmos aqui. Você está convocada a participar desta ação. Aleluia, o inimigo se levantou, mas ele vai cair e você vai participar dessa vitória em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar essa live com mais alguém. Não deixe de deixar o seu joinha, porque vai ser de valia para o canal. Não deixe de deixar o seu comentário, amém? Que os céus te abençoe, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os teus filhos, as tuas filhas, que o Senhor renove as suas forças e que o Senhor sustente todos os dias, Pai. Que segunda-feira, Senhor, eles estejam aqui juntamente conosco para que fazemos uma ação diante do teu nome e todo espírito maligno cair por terra para a glória do Senhor Jesus. Abençoa a vida de cada um. Hoje aqui, Senhor, quinta-feira, Pai, dia 8, Senhor, nós te engrandecemos e sabemos que todas as coisas cooperam para o teu bem. É o que eu te peço, louvo e te agradeço em nome de Jesus. Um cheiro e a paz do Senhor, amém?